Paz e graça aos irmãos, bom dia a todos na presença do Senhor Jesus. Que bênção podermos nos reunir nesta manhã para adorarmos o nome do Senhor, para meditarmos na sua palavra. Eu quero convidar você, as crianças vão permanecer conosco neste momento, só vão sair no final da pastoral, uma vez que hoje nós temos a ceia do Senhor. Eu quero ler com todos os irmãos juntos, lermos o texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 42. Atos 2, versículo 42. Depois você ainda pode permanecer, se você estiver com a Bíblia ou com algum aplicativo, você pode permanecer no livro de Atos, que nós estaremos depois lendo mais dois outros textos em Atos dos Apóstolos. Atos 2, 42. O texto está projetado. Vamos ler juntos, vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi fraco, parece que você não está perseverando. Vamos ler juntos, fortes, vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, porque ela nos dirige nesses tempos tão difíceis. Não são palavras de homens, é a tua palavra, e nós te louvamos por isto. Não existem muitas palavras do Senhor. O Senhor deu a Bíblia como revelação, como palavra tua, ó Pai, para guiar a tua igreja. E nós te louvamos porque aprove ao teu Espírito, ó Pai, inspirar pessoas, usar essas pessoas para, dirigidas pelo Senhor, poderem escrever falando aos nossos corações. Alguns deles, em determinados momentos, não sabiam nem sobre o que, de fato, não compreendiam a profundidade do que estavam escrevendo. Mas foi o teu Espírito que os guiou a escrever o que nós temos hoje, de modo tão precioso. Nos ajuda a perseverarmos na tua palavra. Nós te bendizemos e te adoramos por ela. E pedimos que ela encha o nosso coração a cada dia, que nós busquemos nos alimentar da tua palavra, que ela seja como um favo de mel e possamos nos deleitar e nos alegrarmos com ela. Nós te adoramos e te bendizemos, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. E perseveravam, e eu quero pensar sobre essa expressão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. É muito interessante como, basicamente, tudo que a igreja faz envolve a palavra de Deus. Envolve a palavra de Deus. E é interessante, em outro momento nós voltaremos a isto, mas como ao longo dos séculos a teologia, houve um pensamento de que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém algumas palavras de Deus. Não. Como igreja reformada, como igreja presbiteriana no mundo, como igreja presbiteriana do Brasil, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não existem outras palavras de Deus por aí. O livro de Buda não é a palavra de Deus. O Evangelho Allan Kardec não é a palavra de Deus. O Alcorão não é a palavra de Deus. Eu lembro que já usei essa expressão aqui, no nosso zap de família, com muito carinho a um familiar que temos, ele incomodado com algumas postagens sobre a Bíblia, e não eram tantas, mas ele estava incomodado com alguns parentes que colocavam, olha o que a palavra de Deus diz, e aí postava lá algum versículo, algo assim. E aí ele postou um banner, fez um post,
que tinha vários livros de várias religiões, e ele disse: tudo isso daqui é a palavra de Deus. E aí foi uma reação geral. E eu até, quando eu li, comentei em casa, eu disse: olha, se tudo que está postado aqui, livro de Buda, Evangelho de Allan Kardec, ao Corão, Krishna e por aí vai, se tudo isso daqui é palavra de Deus, Deus está precisando urgentemente, não é só de um psicólogo, é de um psiquiatra. Porque tem coisas aqui altamente contraditórias. Não tem como juntar a Bíblia, isso, não tem como. Então Deus enlouqueceu. Ou Deus então não consegue sustentar a palavra dele. Numa época ele diz uma coisa, depois ele muda e diz completamente outra, e depois muda. E é também interessante que esses grupos também creiam e entendam que é alguma palavra muito sagrada e que precisa ser respeitada e seguida. E eu fico me perguntando, primeiro, como cristãos, se nós cremos de fato na Bíblia como palavra de Deus. Segundo, como igreja evangélica, não é só como cristãos, dito cristãos no mundo, mas como igreja evangélica, se nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. E é interessante como a igreja, como a palavra de Deus diz aqui em Atos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos estavam firmados naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E Jesus então citou muito do Antigo Testamento. E a Bíblia vai nos mostrar no Novo Testamento, a partir de quando então o Novo Testamento, por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, se a gente tomar grosseiramente o ano 33 depois de Cristo, há uma certa dúvida se houve algum erro de calendário, mas não que a Bíblia não fala que Jesus morreu no ano 33, não, uma questão histórica, há uma certa dúvida se houve uma diferença de 3 anos na questão de calendário romano e assim vai. E aí, se de fato, seguindo essa lógica do ano 0, como nascimento de Cristo, 33, então possivelmente uns 17 anos, a igreja passou sem nenhum escrito do Novo Testamento. Até mais ou menos pelo ano 50, começaram então a serem escritos as epístolas, os evangelhos, até chegar perto do final do 1º século. E o que a igreja tinha era o Antigo Testamento. E Jesus instruiu os apóstolos olhando para o Antigo Testamento e trazendo novos ensinamentos. Esses novos ensinamentos depois foram registrados nos evangelhos. Depois, então, o Espírito de Deus vai inspirar homens, como diz Pedro, que eles não falaram movidos de elucidação, uma expressão muito forte no grego. Esses homens não falaram por elucidação, prestem bem atenção, própria, por luz própria, Pedro vai falar. Mas, diz Pedro, eles foram movidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos aqui como palavra de Deus é palavra inspirada pelo Espírito de Deus. Que ele, sim, o Espírito de Deus, trouxe luz de Cristo, iluminando e revelando a palavra do Senhor para, então, as pessoas poderem ouvir esta palavra. E nós buscamos perseverar nesta doutrina. Como igreja reformada no mundo, como igreja presbiteriana do Brasil, nós precisamos e buscamos, então, perseverar nesta palavra. Se você abrir em Atos, capítulo 17, os versículos de 10 a 12, Atos 17, os versículos de 10 a 12, a palavra de Deus vai nos dizer, depois que Paulo saiu com Silas de Tessalônica, Atos 17, de 10 a 12, nos diz a palavra: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam, prestem bem atenção, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram,
mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Lucas registra aqui que Paulo, então, e Silas, perseguidos, foram encaminhados pelos irmãos, quando perseguidos em Tessalônica, depois de pregar o evangelho em Tessalônica, perseguidos pelos judeus que não creram em Jesus como Salvador, como ungido, e esses irmãos encaminharam para que Paulo e Silas pudessem seguir. E então eles chegam até Bereia, e lá em Bereia, esses judeus, na sinagoga, como era prática de Paulo, ele ia para a sinagoga, pregava o evangelho, esclarecia, pregava sobre quem era o Messias. Ele pregava na sinagoga, que não era templo, era um local de reunião dos judeus, principalmente depois de terem perdido o templo, no ano 70 depois de Cristo. Um destacamento do Império Romano, dado algumas rebeliões judaicas, pegaram Jerusalém, botaram abaixo o templo, e os judeus não puderam mais reunir lá. Mas antes já havia, então, as sinagogas, desde a reforma de Esdras, Neemias, com o contexto judaico. Essas sinagogas já existiram desde quando Nabucodonosor colocou abaixo o templo, e novamente agora no ano 70, o Império Romano destrói novamente o templo de Israel. Eles já tinham as sinagogas. Então Paulo, na cidade onde ele chegava, ele procurava a sinagoga, porque ele queria pegar os judeus, pregar o evangelho para os judeus, mostrar aos judeus que estavam esperando pela vinda do Messias, que esse Messias já veio, e que esse Messias era o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz então que esses judeus na sinagoga, eles receberam a palavra de Deus com todo o ímpeto, com toda a avidez, e que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se de fato era assim. Então Paulo aproveitou enquanto houve receptividade para explicar e mostrar, aquele Messias que vocês estavam, que nós estávamos, nosso povo, Paulo era judeu, era israelita, que o nosso povo de Israel estava esperando, ele já veio, e era Jesus. Aí Paulo vai então dizer, olha, vamos olhar aqui as profecias do Antigo Testamento, olha as profecias que elas se cumpriram em Jesus, para mostrar que Jesus era de fato o ungido, o enviado de Deus, o Salvador. E então a palavra nos fala ainda mais, em Atos 18, de 24 a 28. Atos 18, 24 a 28. Atos 18, 24 a 28. A palavra de Deus nos diz, nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e aqui a Escritura se refere ao Antigo Testamento. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder, prestem atenção, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Apolo era fervoroso, era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, era um judeu, conhecia profundamente as Escrituras, o Antigo Testamento. E a palavra vai nos dizer que ele estava pregando e falando deste evangelho e convencendo publicamente. Não era reservadamente, escondidinho, não. Por onde ele passava, as oportunidades que tinha, ele falava de Jesus e ele convencia, como diz a palavra, que Jesus convencia isso de modo público, provando por meio das Escrituras que o Cristo, aquele que deveria vir, o enviado de Deus, ungido, o escolhido, o Messias, que era o termo no hebraico, Messias, para Cristo, grego, o Messias, o enviado de Deus, já havia se cumprido. Deus enviou o seu Filho. E este era ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Por que falo tudo isso nessa manhã? Porque nós estamos no terceiro domingo de setembro.
E há muito que é comemorado neste terceiro domingo de setembro, o dia da escola dominical. O dia da escola dominical. E aí, em sala de aula, no seminário, geralmente eu costumo dizer aos seminaristas: vocês já perguntaram aos membros na igreja onde vocês trabalham sobre o que eles acham, como é que era a escola dominical lá na igreja apostólica? Eles não tinham um templo como nós temos, uma estrutura com classes, tudo. Como é que era a escola dominical lá na igreja apostólica? E às vezes alguns ficam olhando assim meio estranhos, tá? Eu digo, a estranheza de vocês, talvez alguns membros nem façam ideia, porque a gente se acostuma com algumas estruturas e como é bom. E aí eu disse, eu não estou dizendo nada contra a escola, muito pelo contrário, muito pelo contrário. A escola dominical é uma grande bênção e nós precisamos aproveitá-la para perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverarmos na palavra. E aí você deve, talvez, se você não sabe a história, um pouco da história, é que a igreja apostólica ela não tinha escola dominical, ela tinha culto. Então estava todo mundo junto, era culto. Como também com o passar dos séculos. A escola dominical ela começou por volta do ano de 1780, com Robert Hicks, um jornalista anglicano, era a igreja anglicana, a igreja episcopal anglicana, na Inglaterra, na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Esse jornalista começou a ficar incomodado com o problema de adolescentes e jovens que, dado o desenvolvimento industrial da Inglaterra e na Europa, ele começou a ver o que estava acontecendo com os jovens que estavam jogados à marginalidade. Porque passavam a semana toda trabalhando nessas indústrias e ali não tinha restrição. Se você era adolescente, jovem, podia produzir alguma coisa, você trabalhava e ganhava algum dinheiro para ajudar na manutenção da família. Só que o grande problema é que esses adolescentes jovens não estavam estudando. Você não tinha EJA, Educação de Jovens e Adultos, você não tinha escola à noite. Então, esses adolescentes e jovens que trabalhavam o dia todo, chegavam no final de semana e ficavam perambulando. E diz a história que as chamadas gaiolas, as prisões, estavam ficando cheias de jovens e adolescentes delinquentes. Esse homem, então, esse jornalista, decidiu começar a pagar alguns professores para, no domingo, darem aula de matemática, de língua inglesa e de algumas outras poucas matérias que fossem possíveis, então, serem ministradas, e de boas maneiras e Bíblia, para que aqueles jovens e adolescentes pudessem ser instruídos também na palavra de Deus. Assim começou a escola dominical, com um propósito social, com uma preocupação de um alcance social. Depois, é dito na história, depois de algumas medidas, John Wesley, como conhecido pregador, metodista, que fundou a igreja metodista, dado o seu aspecto metódico, ele então adaptou e pensou, puxa, como isso seria bom para toda a igreja. Se toda a igreja pudesse, além de cultuar a Deus no domingo, pudesse também estudar a palavra de Deus. Eu quero terminar estimulando isso. Nessa noite que aqui estamos para estudar a palavra de Deus, que privilégio nesta noite, não é? Dê uma olhadinha para o lado. Se você estivesse aqui vendo, você pensaria que a igreja estava com o sol da meia-noite. A igreja cheia. E lógico que se a gente for olhar o rol de membro, ainda está faltando um bocado de gente. Eu estou achando que os crentes vão fazendo um revezamento. Mas veja bem, se você estudar a palavra de Deus, você tem a lição agora que nós estamos estudando seitas e grupos religiosos. Que coisa importante. Tira um tempinho durante a semana para ler essa lição, para se aprofundar na palavra de Deus, para conhecer a doutrina da palavra de Deus, e não é puxando para a sardinha, não é? Mas é valorizando a doutrina da igreja reformada, a seriedade e o compromisso com a palavra de Deus.
Nós temos outras igrejas evangélicas sérias. E na história, a igreja reformada, a igreja como tomou o nome na Europa, igreja presbiteriana, sempre foi uma igreja muito comprometida com a palavra de Deus. Então a nossa oração é que você aproveite esse tempo, para que você possa olhar para trás, daqui a 10 anos, e dizer assim: Senhor, que coisa boa, eu investi tempo estudando a palavra. E pense, não é só, às vezes a gente escuta pais dizendo assim: ô pastor, realmente eu e minha esposa, a gente precisa vir realmente para a igreja, porque nossos filhos precisam. Eu digo, não é só são eles não, se prepare, porque eles estão crescendo, eles vão fazer perguntas teológicas profundas para você, porque o departamento infantil está estudando a Bíblia, e as dúvidas vão começar a fervilhar, e eles vão estar em casa fazendo perguntas para vocês, como pais. Então todos nós, a igreja toda precisa perseverar, e louvado seja o Senhor, a cada momento que Deus nos estimula a estudarmos a palavra, a conhecermos a palavra, pelas pastorais, pelos estudos nas escolas dominicais, pelas igrejas, pregação à noite, cursos, tantas oportunidades. A minha oração é que essa palavra possa ferver no nosso coração, e que a gente ame a palavra do Senhor, que a gente conheça, busque conhecer mais desta revelação, como é chamada na teologia reformada, é uma revelação especial. A revelação natural você tem aí, a partir de nós mesmos, como criação de Deus, como criação. Toda a natureza, o ser humano, toda a complexidade de tudo que Deus criou é a revelação, é Deus se revelando naturalmente por aquilo que Ele criou. Mas a Bíblia não. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a revelação especial de Deus para os nossos corações. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.